Meio-dia, quanto aí, Fábio? Da hora certa, meio-dia e 33. Olha, vamos até o link ao vivo, porque o incêndio destruiu o gramado do Itabunão, do campo de Itabuna. Nós estamos com o link ao vivo, o repórter Carlos Barbosa traz mais informações. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde, os amigos do Balanço Geral. Olha, nós tivemos o incêndio que foi provocado no início da tarde de ontem, segunda-feira, e segundo informações que já acolhemos aqui com o secretário de Esportes, Maxwell Evans, o incêndio teria começado, olha, por aqui. Vocês estão vendo aí nas imagens do Sebastião Ribeiro, alguns veículos foram totalmente queimados. Foram exatamente 5 veículos. 5 veículos. E o fogo aqui se propagou, atingiu parte do gramado do estádio Luiziana Filho, mas daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário. Vamos agora falar com o Major Manfredo, do Corpo de Bombeiros, que está aqui ao nosso lado, Tom. É justamente sobre queimadas que nós ontem mostrávamos ali próximo ao Seminel Rodoviário, este problema que ocorre quase que todos os anos. Major, um fato interessante, que o público do Balanço vai ficar até assim abismado, né? De setembro até hoje, dia 24 de novembro, quantas ocorrências vocês atenderam em Itabuna? Nós tivemos 128 ocorrências nesse curto espaço de tempo e sempre nessa situação da suposta colocação desse fogo no mato, desse incêndio, por pessoas com a intenção de causar transtorno na sociedade. Agora, Major, é interessante quais os conselhos para as mães, pais, para as pessoas, enfim, de todas as idades que estão assistindo o Balanço para prevenir, porque a gente sabe que uma queimada dessa pode provocar incêndios até que provavelmente tenham vítimas fatais. Com certeza. Além das vítimas fatais, que é o principal, né, a preocupação, tem também o dano ao patrimônio, o dano ao patrimônio. Então nós temos que ter muito cuidado se as crianças, se os adolescentes estão fazendo esse tipo de queimada sem o devido controle, sem o devido cuidado, para que nós não tenhamos vidas ceifadas ou patrimônios destruídos. Só para você frisar essa situação de 128 ocorrências em apenas 60 dias, né, nessa situação de fogo no mato aqui na região. A maioria das vezes que vocês puderam analisar, o quê? O ser humano que provocou algum tipo de acidente? Não há, Tom e seus telespectadores, não há na nossa cidade, na nossa região, um clima favorável, propício para que se deflagre espontaneamente. Todas as queimadas na região, elas são causadas pelo ser humano, pela falta de cuidado, pela falta de prevenção nesse manejo, quando vai limpar o seu terreno, destruir o seu lixo. Então, todas as queimadas, sem exceção, são causadas pelo ser humano. E aí fica aquela situação difícil até para o Corpo de Bombeiros, porque às vezes ocorrem até de noite, o que dificulta muito o trabalho de vocês, se for o caso de uma queimada em um local assim, tipo um pasto, onde perto tenham residências. Não só a residência, como também as redes de alta tensão. Tudo isso causa um transtorno a toda a sociedade. Não é tão simplesmente pela utilização do Corpo de Bombeiros, mas sim o transtorno que isso causa a toda uma sociedade, podendo a cidade ficar sem energia, podendo a cidade ficar sem abastecimento, porque a central de abastecimento ficou sem a rede elétrica. Então nós temos que ter cuidado nesse manejo com esse fogo no mato, com o tocar fogo no lixo, exatamente para que nós minimizemos todo e qualquer prejuízo ao patrimônio ou às vidas alheias. Seria o que? Uma campanha interessante para que todos os órgãos se enganjassem nessa campanha a nível, vamos falar da nossa cidade, a nível de Itabuna, já que o índice aqui está muito alto. Olha, sem sombra de dúvida, se nós não tivermos o engajamento de todos os órgãos aqui na região, a situação realmente fica complicada. A título de exemplo, o DPT, o Ministério Público, a Prefeitura, porque essas pessoas que tocam fogo nessas áreas, elas podem vir a ser enquadradas, seja na lei de contravenções penais, seja pelo Código Penal ou na lei de crimes ambientais. Então, nós precisamos sim que todos esses órgãos trabalhem em conjunto, porque não adianta tão simplesmente o bombeiro ir atuar, apagar e nós não termos um culpado. Então fica muito simples para o cidadão que está vendo, bom, eu toquei o fogo, o bombeiro vem e apaga, eu não tenho que pagar por nada. Ele tem sim que ser responsabilizado, e para que ele seja responsabilizado, o Ministério Público tem que atuar, o DPT, a Prefeitura, as polícias, enfim, tudo em prol da sociedade. Bom, no caso aqui do estádio Luiziana Filho, nós chegamos há pouco, há cerca de 1 hora aqui, e podemos perceber que ainda está aquele pouquinho de fumaça, tudo. Isso poderia provocar um novo incêndio, já que aqui próximo ainda existe muito mato seco?
Olha, é muito pouco provável, não é impossível, mas é muito pouco provável que após esse combate que foi feito aqui, nós tenhamos algum tipo de problema maior. Agora, outras áreas que estão com mato seco podem vir a eclodir a qualquer momento, considerando, mais uma vez eu tenho que frisar, a ação humana. Não há na região de Itabuna e regiões circunvizinhas a eclosão espontânea de um foco de incêndio. O senhor então explica pra gente o que é eclosão espontânea. Explica aí para os telespectadores. Pois não. É simplesmente pelo fato de a baixa umidade do ar, bem como o calor intenso, poder eclodir, surgir uma chama por causa disso, da condição climática. É a eclosão espontânea. Você surgiu um fogo porque tinha um pedaço de vidro ali que se transformou com os raios solares numa lupa e veio a causar o início do incêndio. Mas aqui na nossa região, eu volto a dizer, não há condições climáticas propícias para isso. Agora, um fato que também o bombeiro é vítima o ano todo, o chamado trote, né? Sem sombra de dúvida, nós, ao longo dos anos, ao longo da história, o corpo de bombeiros sempre é prejudicado e a sociedade, por consequência, porque nós temos que entender, a sociedade tem que entender que a partir do momento que eu desloco uma viatura para atender um trote, uma vida ou um patrimônio pode vir a ser ceifado ou destruído enquanto a viatura está atendendo uma suposta ocorrência. Então, deixamos de atender uma verídica ocorrência ou demoramos de atender por conta de um trote, o que é um absurdo. E o que é também um crime. Sim, é um crime também, e tudo isso nós temos que fazer a sociedade entender que não é um prejuízo institucional, é um prejuízo social. Então nós temos que ter as polícias e o Ministério Público trabalhando em conjunto para coibir esse tipo de situação, bem como a parte educativa junto às escolas, porque boa parte desses trotes são realizados por crianças em idade escolar, e nós temos que fazer não só a parte educativa, mas também a parte repressiva. Major, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Agradeço também e estamos à disposição sempre. Ok, então nós vamos agora conversar com o secretário de Esportes, o Maxwell Evans, ele que desde ontem, quando foi iniciado esse incêndio aqui, ele já começou com sua equipe a procurar apurar, a averiguar as causas do incêndio. Secretário, a primeira pergunta é, já existe assim alguma suspeita de como possa ter sido iniciado esse fogo? Boa tarde, Tom. Boa tarde, telespectadores da TV Cabralha. Na realidade, o que ocorreu foi como o nosso major disse. Houve uma falha humana, mas estamos já averiguando através de laudo do Corpo de Bombeiro que teve ontem aqui colaborando para com o combate a incêndio, e também já solicitamos a Polícia Técnica que esteve hoje presente, está fazendo a perícia, para que nós tenhamos um laudo conclusivo, e a Secretaria de Administração que teve prejuízos materiais, que foi a queima de 5 veículos, que irá tomar todo esse processo para que se possa agir uma ação administrativa para que possa realmente averiguar os fatos e não ser injusto com ninguém, no fato de criminar alguém sem ter uma logística, uma razão concreta. Mas nós já sabemos que houve falha humana e isso será avaliado. Esperamos os laudos técnicos para que possamos tomar as ações administrativas para chegar a uma conclusão final. Bom, a preocupação, já que está sendo realizado o campeonato Interbairros, parte do gramado ali foi queimado tudo, uma das áreas ali foi atingida, mas vai ser mantida a rodada do final de semana? Sim, porque nós temos um calendário apertado e temos também nesse sábado a participação da seleção feminina no Campeonato Baiano Feminino de Futebol. É uma realizada pela Federação Baiana e nós não podemos deixar de realizar por causa de questão de data. Tem condições de jogo? Tem. Aspecto visual é que realmente não ficará bonito pelo fato das queimaduras, mas há condições de ter jogo. Vamos trabalhar essa semana revitalizando, tentando revitalizar o gramado. Não terá nenhum tipo de treinamento dentro do campo durante essa semana, para justamente a gente tentar, de alguma maneira, amenizar os danos que ocorreu no gramado. Mas teremos as rodadas definidas do Campeonato Baiano Futebol Feminino e dos Interbairros no sábado e no domingo pela manhã. Bem, secretário, então agora é aguardar o laudo do Departamento de Polícia Técnica e, claro, a própria Prefeitura tomar mais cuidado, porque nós estamos percebendo de que aqui existem muitas coisas que são inflamáveis e que, como o próprio Major Manfredo falou aí, pode vir a provocar novos
acidentes da maneira que aconteceu ontem. Olha, graças a Deus, quando começou a ocorrer o incêndio, o Corpo de Bombeiros se fez presente, nos deu todo o apoio. A brigada da Secretaria de Esporte do Estádio Luiziana Filho também se fez presente, colaborou para que apagasse o incêndio, e os funcionários daqui do SEDUR também se fizeram presente e deram todo o apoio necessário. É óbvio que contra a Mãe Natureza nós não podemos ir de encontro, mas podemos amenizar. E isso é necessário fazer um trabalho de prevenção, com os maiores cuidados. Nós temos aqui uma área de alto risco, porque temos vários veículos, áreas materiais combustíveis, e principalmente nós temos aqui a dificuldade, que é a questão climática do nosso município. Você vê que estamos aí, como o Major disse, em um período de 60 dias, 128 incêndios. Quer dizer, há mais de 2 por dia. Estatisticamente é um índice muito alto. Então nós temos que nos precaver. E o município, junto também com o Ministério Público, junto com defensor, todos os órgãos envolvidos têm que estar preocupados com essas ações, porque poderíamos ter um dano muito maior, não só na questão do município aqui da área do SEDUR e do Estádio Luiziana Filho, mas temos que analisar que nós temos várias áreas verdes em Itabuna que encontram-se em um período de seca e que pode ocorrer em qualquer área do nosso município. Então temos que ter uma atenção bem maior e vamos nos precaver para que não venhamos ter danos maiores, principalmente danos em termos de vidas humanas, que é o essencial. O material nós recuperamos. O estádio foi atingido, o gramado foi atingido. Vamos recuperar sim um gramado, com todas as dificuldades, mas há possibilidade de manter a rodada e fazermos um trabalho de prevenção futuro. Ok, muito obrigado, portanto, o secretário Maxwell Evans conversando com a gente aqui, portanto, esclarecido. Vamos aguardar agora o laudo do Departamento de Polícia Técnica e também um inquérito policial será instaurado pela Polícia Civil para apurar este incêndio aqui no estádio Luiziana Filho, né? Mas, graças a Deus, ninguém saiu ferido, nada. Os prejuízos já estão aí nas imagens, foram 5 veículos totalmente destruídos pelas chamas. E com relação ao gramado, o secretário disse, o gramado vai ser recuperado, a trave que foi atingida também, pouca coisa, dá, portanto, para se manter a rodada não só desse final de semana, mas dos próximos finais de semana. Nós voltamos aos estúdios com você, Tom Ribeiro, daqui a pouquinho estaremos em outro ponto da cidade.